Coube a mim, então, hoje, a responsabilidade de trazer um pouco da palavra do Senhor, e essa palavra é bem fresquinha, algo que o Senhor começou a falar comigo mais intensivamente, ou especificamente acerca dos textos que vamos ler, na sexta-feira, e vocês vão entender um pouco sobre isso. Eu queria que você deixasse 2 textos abertos aí, para que nós pudéssemos usá-los como base nessa manhã. Um no Velho Testamento, um no Novo Testamento. Salmo 23 e João capítulo 10. Salmo 23 e João capítulo 10 são os textos que nós vamos usar como base para a nossa meditação na palavra do Senhor nessa manhã. Uma figura muito comum nas Escrituras, que nós utilizamos até hoje, é a figura do pastor, é a figura da ovelha. São figuras que aparecem na Bíblia diversas vezes, e até hoje nós referimos, uns aos outros, ou ao nosso pastor, ou uns irmãos como uma ovelha. É uma terminologia que não vamos dizer, específica, mas é com sentido religioso, espiritual. Isso nasce dentro de uma cultura que vive profissões antigas, mais comuns. Hoje é difícil você talvez encontrar um pastor de profissão, aquele que cuida de gado, aquele que cuida de ovelhas, que cuida de bodes, que cuida de animais do campo, animais de pastagem. Esse significado acaba sendo mais encontrado hoje justamente na esfera religiosa, e até Paulo vai deixar esse título de pastor como um dos dons ministeriais no Novo Testamento. Então, eu acho que não é muito difícil nós entendermos essa aplicação, mas mesmo assim eu quero reforçar e revisitar esses termos e entendermos que Cristo é o nosso pastor, que nós somos suas ovelhas. Amém? Então, o objetivo é bem simples dessa mensagem, que nós possamos entender que Cristo é o nosso pastor, nosso sumo pastor, e que nós somos suas ovelhas. Entendendo isso, a gente também tem que entender qual é a responsabilidade, o papel que vai envolver na minha relação com o Senhor em ser ovelha dele, em ser parte do seu rebanho. Eu queria que você começasse abrindo em João capítulo 10, para que nós pudéssemos ler esse texto, onde o próprio Jesus se revela como pastor. Diz assim o texto bíblico: em verdade vos digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus traz uma parábola, e era muito comum Jesus usar a figura daquela época, do que era mais comum naquele povo, para explicar uma verdade bíblica. E como você vê que também era muito habitual, as pessoas não entendiam, muitas das vezes, a mensagem que era colocada. Então, Jesus próprio auto-explica essa mensagem,
dizendo e se identificando ele como a porta das ovelhas. Aquele que também é o pastor das ovelhas. Então, queria meditar com vocês nessa manhã sobre sermos ovelhas de Cristo. O que isso significa e qual é o nosso papel com relação a isso. Jesus é a porta das ovelhas. Eu queria que o Eduardo colocasse ali para mim um exemplo de um aprisco daquela época, para que vocês possam tentar entender a mensagem que o Senhor está colocando. Então ali você tem um aprisco feito de pedras, uma porta apenas, ovelhas que podem entrar por aquela porta e são guardadas ali, normalmente de noite, para que não possam ficar expostas aos predadores. A ovelha é um animal indefeso, ela não tem grandes capacidades, não tem uma mandíbula que possa atacar outros animais, garras, presas ou até grande força que possa fazer frente a animais velozes, animais mais fortes, maiores. A ovelha é um animal indefeso, precisa que alguém a cuide. E é comum que os pastores, ao longo do dia, estivessem a transitar com essas ovelhas de um lado para o outro, ou simplesmente deixá-las pastando, e quando fosse chegada a noite, recolhessem essas ovelhas para que justamente no perigo da noite não tivessem mais oportunidade de sofrerem ataques. E é muito interessante a gente entender o que Jesus explica aqui, porque ele fala que existe uma porta para esse curral ou para esse aprisco. Essa porta que é Cristo. E essas ovelhas dentro desse aprisco, elas entendem a voz daquele que é o pastor. E se vier outra pessoa, um mercenário, um ladrão, que tentar roubar, ele não vai tentar passar pela porta, porque ele não tem a legitimidade para isso. Ele tenta invadir por outro lado. E se ele chamar essas ovelhas não irão reconhecê-lo, porque não pertencem a ele. Isso diz respeito a algumas características do animal, que realmente fazem o animal reconhecer outros animais, reconhecer o dono, reconhecer as vozes, e conseguem de fato entender que essa voz é estranha, essa voz não me pertence, não me diz respeito. Quando Jesus disse que ele é a porta, ele aponta para outras referências do próprio texto do Evangelho de João, dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Um aprisco só tinha uma porta apenas, como está exemplificado nessa imagem. Somente através dessa porta que os pastores tinham acesso ao aprisco, ao acesso às suas ovelhas, acesso à sua propriedade. E às vezes podia acontecer de terem várias ovelhas, de vários tipos de pastores diferentes. Por isso que se um pastor chegasse ali e chamasse o nome das ovelhas, ou até chamar o próprio nome, né? É comum que as ovelhas tenham um nome e atendam pelo nome, como os cães atendem pelo nome que são chamados. Características que o animal detém, de reconhecer quem ele é chamado. Elas não iam com outro pastor que não chamassem elas, ou até que chamasse o próprio nome, por reconhecer que não era aquele pastor que cuidava delas, elas não iam. Isso o texto já diz para nós. Obviamente que trazendo isso para um aspecto espiritual, nós entendemos que Jesus, ao dizer de si mesmo que Ele é a porta, Ele está dizendo que, olha, vocês precisam passar por mim. Vocês precisam estar passando por mim, caminhando pela minha vida, para que vocês possam ter acesso à pastagem, acesso ao alimento, acesso ao sustento. Só há uma direção, o pastor falou isso semana passada, o ditado que muitos reconhecem ou pensam de que vários caminhos levam a Deus. Nós vemos que na Escritura apenas existe um caminho, Jesus Cristo, Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ter sempre essa oportunidade, irmãos, de encontrar com várias portas da nossa vida. Mas só vai existir uma apenas que vai ter total acesso à vida eterna. Só vai existir uma porta apenas que vai mudar totalmente a nossa vida. E você vê que Jesus, ele diz acerca de falsos líderes, de mercenários, de religiosos, de pessoas com má índole, que até se tentavam passar por pastores no intuito de arrebatar aquelas ovelhas, mas que não eram legítimos, que não tinham qualquer preocupação com a vida daquelas ovelhas. E nós bem sabemos, através da história bíblica, quantos falsos profetas, quantos falsos líderes surgiram e ainda têm surgido,
que não se preocupam com as vidas, com o rebanho do Senhor, mas tentam trazer para os seus caminhos individuais, trazer a referência para si próprio e não para a mensagem de Cristo. E Jesus, ele combate esses religiosos. Você vê o discurso do ministério de Jesus, ele vai sempre incidir contra os religiosos, os fariseus, os saduceus, porque sempre querem afastar o povo, colocar dificuldades para o povo aceder à presença de Deus. Quando Jesus, ele fala, venham até mim. Se você, samaritana, você que é indigna diante da religião da época, não pode aceder a Deus, eu te digo, venha até mim, beba água, tenha acesso à vida eterna através da minha pessoa. É o convite de intimidade que Jesus faz para conosco. E Jesus continua dizendo que ele, no verso 11, que ele é o bom pastor. Não é só um pastor, ele é o pastor, e é o bom pastor. Ele sempre vai ser a referência perfeita. Nós, quando olhamos para as pessoas, podemos nos desiludir, podemos ficar enganados, podemos ficar frustrados por não recebermos aquilo que almejávamos. Isso você pode encontrar até dentro da casa do Senhor. Olhando para mim, olhando para a vida do Júnior, do Glauber, do Adriano, do Andrew, de pessoas que estão fadadas a errar. O importante é que nós possamos reconhecer que sempre é necessário passar pela porta que é Cristo. Mas sim, o cuidado que Cristo nos faz passa por pessoas, passa por vidas em muitas das ocasiões. Se Jesus é a porta, se Jesus é o bom pastor, nós precisamos reconhecer que isso produz em nós alguma mudança. Se eu só sei que Ele é o meu pastor, mas Ele, quando me chama, eu não atendo, não reconheço a sua voz, há algo de errado com relação à minha resposta para com esse convite que Cristo nos dá. Então, há dois aspectos muito simples nessa minha introdução. O que cabe a nós? Primeiro, é andar em intimidade. Por que eu digo intimidade? Porque se eu pedir um de vocês aqui para chamar um de vocês, um que está aqui, chamar o outro que está lá, e se vocês não têm intimidade com aquela pessoa, vocês não vão reconhecer. Se eu disser, feche os olhos, vou pedir que alguém chame o seu nome, e é uma pessoa que você nunca viu, você não vai conseguir identificar. Já viu aquelas brincadeiras do Instagram, que o pessoal bota fila, pastor, e o pastor tem que adivinhar, a irmã fulana, a irmã fulana. Até quando a gente tem intimidade, a gente já se confunde. Imagina quando a gente não tem conhecimento de quem a pessoa é, nunca ouviu a voz. Para ouvirmos, precisamos ter primeiro intimidade. Mas dizendo que nós já temos intimidade, ou temos caminhado em intimidade com Deus, o segundo aspecto do ouvir era obedecer. Porque somente ouvir é ter a capacidade de perceber que o som foi emitido, que você ouviu o seu nome sendo chamado. Agora, levantar-se, tomar uma atitude, é o desdobramento da ação do ouvir, é a obediência. A nossa vida, ela deve sempre passar pela porta das ovelhas, pela porta que é Cristo. Isso significa vestir o seu sacrifício, vestir a sua obra na cruz, vestir o seu evangelho, quando nós saímos por essa porta fora. Isso significa sermos mansos, sermos ensináveis, estarmos preparados para responder como Cristo responderia diante das situações adversas da vida. É ter o temor de quando estamos lá fora e alguém olha para nós e talvez identifica nós como cristãos, que quando agimos, honramos ou desonramos a presença de Jesus. A condução de uma ovelha se dá na obediência, se dá em reconhecer a voz, caminhar, e se ele falar, não, por aqui não, por ali não, permanecemos sempre em obediência, em proximidade. Sabe, não sei se você conhece, mas na época de Cristo, havia uma porta que dava acesso ao templo, chamada Porta das Ovelhas. E essa porta, eu não coloquei a imagem aí, era pela entrada norte do templo, a parte mais alta, e era onde as ovelhas entravam, daí o nome, para
serem sacrificadas no próprio templo, principalmente por ocasião da Páscoa. Veja que interessante esse paralelo quando Jesus diz: existe um aprisco, vocês são as ovelhas, eu sou o bom pastor, mas eu também sou a porta das ovelhas. Jesus, em outras palavras, está mostrando para nós que aquelas ovelhas, se formos colocar nós como essas ovelhas, entraríamos por Ele, passaríamos pela sua vida, passaríamos a identificar-nos com Cristo, mas o nosso destino seria o sacrifício. E isso é a vida cristã. Quando nós passamos a seguir a Jesus, nós tomamos a sua cruz e a seguimos. Como o texto de Lucas 9, 23 diz: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando nós passamos pela porta das ovelhas, nós estamos nos preparando para oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Sacrifícios que vão nos custar sonhos pessoais em muitas das ocasiões, mas que vão nos permitir alcançar a plenitude dos planos de Deus, que são muito maiores, são muito mais excelentes, são muito mais elevados do que planos, pensamentos individuais. Quando passamos pela porta das ovelhas e vamos em direção à presença de Deus, expressada no templo, nós estamos sendo purificados. Nosso passado é arrancado, nossa nova vida começa a brotar, nós passamos a viver e a respirar a Cristo. Nós deixamos para trás os pecados, nós alcançamos salvação e redenção através da cruz de Cristo. Mas entendemos que precisamos de intimidade para que isso aconteça. Aquelas ovelhas conduzidas pela porta das ovelhas em direção ao sacrifício, obedeciam, mesmo sabendo que talvez a sua hora estava chegando, ou assistindo que o próximo animal estava sendo morto, e talvez ela fosse a próxima da fila, permaneciam em obediência, não se rebelavam. E você vê também em Ezequiel 34, como que o Senhor vai combater os falsos mestres, os falsos pastores, os mercenários, e vai trazer a importância dessa mensagem ser entendida por nós nos dias atuais. Ezequiel 34, verso 15, 16 e o 22, o capítulo inteiro fala sobre isso, mas eu quero só destacar esses 3 versos. Vai dizer assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei as de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde, a forte, eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Eu salvarei o meu rebanho e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Veja que Jesus, Ele se coloca como a porta das ovelhas, e o próprio Deus diz: ei, eu vou atrás das ovelhas, mas eu também vou fazer distinção entre uma ovelha e outra. Vou fortalecer aquela fraca, aquela indefesa, aquela que se coloca humilde, que se coloca quebrantada. Mas aquela que é resistente, que é rebelde, que é altiva, essa eu vou rejeitar, essa eu vou destruir. Deus está falando para nós que existe uma necessidade de entendermos que Ele é o pastor, que Ele é a porta das ovelhas, que precisamos passar por Ele, e que se nós não passarmos, vamos ter a consequência das nossas ações. Em outras palavras, vamos enfrentar juízo. Vamos enfrentar a consequência de escolhermos caminhar distante da presença de Deus. Há salvação, há redenção, há um Deus que procura as ovelhas perdidas, que hoje quer encontrar o nosso coração, que quer tirar-nos da perdição, da tristeza, da amargura, das confusões, da falta de sentido, e quer nos trazer para uma intimidade, para um plano divino que nos vai fazer estar próximos a Ele, estar contentes, estar realizados, estar sendo providos de alimento. 1 Pedro 2, 24, o apóstolo Pedro vai dizer que Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas fostes curados. E olha o verso 25. Afinal, vivias como ovelhas desgarradas,
porém agora fostes convertidos ao pastor e bispos das vossas almas. Essas verdades bíblicas precisam ser entendidas em primeiro aspecto, mas obedecidas em segundo plano. Se você só entender que Jesus é o pastor e a porta, isso já é meio caminho. Mas se você não responder, se você não andar, se você não se submeter, se não obedecer, isso não vai fazer diferença na sua vida. Ao contrário, isso vai te deixar desprotegido, você vai ficar alheio à proteção que o pastor pode te oferecer nessa manhã e no curso da sua vida. Nós éramos ovelhas desgarradas, e o próprio Cristo, quando olhava para as multidões, sentia compaixão, porque olhava para elas e falava assim: são como ovelhas sem pastor, são animais aflitos, que precisam de cuidados, que precisam de alguém para zelar por elas, que dá direção, conduzir, e não tem quem as conduza. E o ministério de Jesus na terra veio justamente buscar esses. E Jesus passava, ensinava e contava histórias e trazia verdades e mostrava em ação, com o propósito que essas pessoas se reconectassem com Ele. Agora eu queria que você fosse ao Salmo 23 e que nós destrinchássemos esse salmo, que é maravilhoso. É um dos salmos que fica na minha memória dos cânticos de escola bíblica da infância. Um salmo que talvez pelas músicas até facilite a gente conseguir recitá-lo sem precisar recorrer à escritura. Eu quero ler esse texto com vocês e quero ver aquilo que está escondido nesse texto, que são verdades maravilhosas para nós. Diz assim o texto bíblico: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guarda-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que texto maravilhoso, texto que revela a profundidade, que é construído de uma forma poética, mas que é profundamente ligado com a pessoa de Cristo, que não é verso após verso construído ao acaso, mas palavras de alguém que conhecia o pastor da alma dele. Davi, que escreveu esse verso, ou esse salmo, era fácil para ele dizer sobre o que era ser um pastor. Nós não sabemos aqui em que altura da vida dele ele escreve. Para mim isso parece um Davi um pouco mais maduro, já experimentado em algumas dificuldades que tinha atravessado. E se você for ver a história de 1ª e 2ª Samuel, você vai ver ali os quantos sofrimentos que ele passou na sua vida. Aqui nós vemos um Davi que era pastor antes de ser um guerreiro, antes de ser um líder, antes de ser rei. Davi era um pastor por profissão. Davi, que havia sido experimentado em proteger ovelhas de dia e de noite contra ursos, contra leões. Pelo menos temos o relato de um urso, de um leão. E nós vemos um Davi que sabe muito bem daquilo que ele está a dizer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, nós entendemos que há alguém que está sobre nós. Nós entendemos que há uma submissão necessária na nossa vida, onde Ele se coloca por cima e eu me coloco em submissão à sua vontade, ao seu senhorio, à sua vontade. Isso é uma noção de propriedade. É uma noção que eu não pertenço mais a mim mesmo, que eu não decido fazer as coisas por mim próprio, que eu não decido investir, que eu não decido comprar, que eu não decido vender, que eu não decido casar, que eu não decido estudar, que eu não decido trabalhar, sair do trabalho pela minha vontade. Mas que eu entendo
que o Senhor guia a minha vida e conduz-me conforme a sua vontade. Uma ovelha não pode ser independente. Se ela for independente, ela vai estar muito exposta a ser atacada, a ser morta, a ser humilhada, a sofrer danos irreparáveis na sua vida. Quando nós reconhecemos que o Senhor é aquele que está sobre nós, que é o nosso pastor, nós podemos entender o que Ele diz a seguir, que nada nos falta. Quando nós entendemos que Ele está sobre nós, mesmo quando há tempos de falta de abundância, de escassez, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor. E que nada nos falta. De que nada nós precisamos, de que mais a essência maior nós temos. Como o Glauber falou aqui. Graças ao Senhor, porque eu posso encher um carrinho de um mercado. Talvez não todos os meses, mas esse mês eu posso encher o carrinho do mercado, ainda posso ter uma promoção que me sustenta mais um pouco. Essa é a graça que nos alcança quando nós entendemos que a submissão ao pastoreio de Cristo está presente na nossa vida. Verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos onde há qualidade de alimento, onde há nutrição para as nossas necessidades. Não são pastos de mato seco. Esses dias, na casa onde nós estamos, eu fui limpar um pouco ali o quintal e levantei como se fosse um ancinho, uma enxada, não sei como é que é o nome, uma vassoura de jardim, e tirei um monte de mato seco, que já estava morto, já estava cortado da terra. Não é esse mato que o Senhor quer nos dar, não é esse tipo de, come qualquer coisa. O Senhor quer nos levar a qualidade, alimentos, que como o apóstolo Paulo diz, não são leite, não são coisas superficiais, são coisas profundas, coisas que são substanciais para a nossa vida, que realmente vão nos manter vivos para uma época, para uma temporada, para um período que nós vamos atravessar. Davi era pastor num contexto de uma região árida, em Belém, onde ali já é desértico, onde ele pode olhar para os campos ao sul e ver o deserto da Judéia. E eu imagino, talvez, na experiência de Davi, ele ter passado com o seu rebanho em vários lugares, tentando encontrar o melhor pasto para seu rebanho, e ele poder reconhecer na vida dele que o Senhor é esse que conduz aos melhores lugares, ao melhor acesso, ao melhor alimento. Alimento que, obviamente, está relacionado com água, com descanso, com refrigério. Hoje está um dia ameno, está um dia tranquilo, está um dia calmo, mas nós bem sabemos o que foi esse mês de agosto. Quão intenso foi o calor aqui. E eu não sei você, mas cada vez que eu entrava num carro, num supermercado, eu falava assim, nossa, isso aqui é o melhor lugar de Portugal nesse momento. Eu entrava no supermercado, acho que de propósito, só para comprar uma água, só para ficar assim no ar-condicionado por um tempo. E que sensação maravilhosa quando você entra num refrigério, num descanso, numa coisa fresca, não é? É maravilhoso. E Davi conhecia muito bem isso, porque ele estava numa região próxima ao deserto, e ele sabia que numa sombra, já podia se respirar, já não precisava se ficar mais aflito, suando, desesperado por água, e que certamente quando eles encontravam água, aquelas ovelhas podiam encontrar água, havia suprimento, havia um descanso, havia um deleite, havia uma atmosfera diferente. Esse tipo de vida que o Senhor quer nos dar, como nós lemos aqui, uma vida abundante. Não é uma vida de comer capim seco, mas é uma vida onde o Senhor nos conduz à qualidade de alimento, a refrigério. Há águas de descanso que nos fazem esquecer até temporariamente que existe um caos à nossa volta. Que existem 3 crianças chorando em casa, à minha volta, me esperando quando eu chegar em casa. Mas sabe que o texto ele vai continuar. E atente para o texto, porque ele vai dizer que esse descanso, esse refrigério não é o fim em si. Davi não coloca esse versículo por último no seu salmo, dizendo,
Olha, você vai chegar até o fim, você vai passar por altos e baixos, e secos, e tempestades, e no final, pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério. Entra no gozo do teu Senhor, acabou. Davi mostra-nos que esse período de refrigério, de descanso que a palavra nos traz sobre nós, não é um lugar de permanência. Assim como o deserto, e como foi pregado aqui pela pastora algumas semanas atrás, passando pelos vales áridos, as dificuldades, a aridez não é um lugar de permanência para nós cristãos. O lugar de descanso, o lugar de tranquilidade, de mão na cabeça, alguém te abanando com um leque, também não é o nosso lugar. O Senhor não nos salva para entrarmos num lugar de descanso e ficarmos sem fazer nada, com braços cruzados. Agora posso, me reformar e posso viver minha vida e fazer o que eu quiser, não tenho que me preocupar com trabalhar. Não é essa vida que Cristo nos chama a viver. O descanso não é o fim, o descanso é um meio para o fim. E olha que interessante, porque quando eu pensava nesse texto de Salmo 23, eu pensava naquela imagem do fundo de telas do Windows 98. Sabe? Que diga-se de passagem, o fotógrafo ganhou uns milhões por aquela foto. Aquele espaço assim, e eu, uma ovelha assim, no aprisco do Senhor, deitadinha, os lírios assim balançando, e você descansando, e fala assim, que maravilha, Deus. É esse Salmo 23 que eu quero viver. Na verdade, nós entendemos que a vida cristã não é para ser bonitinha, onde eu fico sentado no meu banco, confortável. Uma ovelha na casa do Senhor, e você vai pensar comigo, a ovelha, ela está a maior parte do seu dia, de um lugar para o outro, tentando achar o melhor pasto. Acabou a comida aqui, vamos para outro lugar. Secou aqui, vamos para outro lugar. Só de noite que eles se recolhem, entram no aprisco, ou quando não tem um aprisco, ficam ali próximos de uma região mais protegida e estão descansando. Agora, nós dormimos, ou deveríamos dormir 8 horas. 16 horas do nosso tempo a gente passa na atividade, corre, levanta, eu tenho que vender, eu tenho que produzir, eu tenho que gerar renda, eu tenho que buscar um cliente, eu tenho que conseguir uma nova venda. E assim as ovelhas estão 16 horas do tempo, passando para lá e para cá. Aí agora tem que subir um penhasco, e agora tem que descer um vale, e agora se der um passo em falso, cai do desfiladeiro. Às vezes você vai achar o oásis lá no meio, mas é só um pit stop, é um checkpoint, é um ponto de passagem, não é um ponto de permanência, é um ponto que vai te levar, ganhou a sua força, ganhou o seu alento, vamos agora para o segundo nível, vamos agora para a segunda etapa, vamos agora para uma outra ocasião. Quando eu comecei a perceber que esse texto fala de uma vida humana, não retrata um período final que eu quero almejar para minha família, de descanso, de vida tranquila, liberdade financeira. Eu consigo entender que o Senhor nos chama para a ação. Ele nos dá descanso pontuais em nossa vida, que são fundamentais, são combustíveis. É carregar a bateria para uma nova etapa, mas não é para ficar ali parado, muito tempo no descanso, muito tempo no sossego. O Senhor nos chama para estar em ação. Você já viu ovelha de apartamento? Existe? Mas você tem um cão? Nós acabamos de mudar do apartamento, vamos por uma casa, e minha cadela era cadela de apartamento até então. Tem que descer, fazer xixi, igual a gente brinca, soltava papagaio no teto do ventilador. E quando nós vamos para casa, o animal vai ser livre, vai ser um porco, literalmente. Minha cachorra é uma bulldog francês, já se parece com um porco. Imagina na terra e na lama que os cães adoram. Crente não é para ser crente de apartamento. Desculpa, não é uma alusão a quem mora em apartamento, por favor.
Não é para ser aquele crente das quatro paredes, assim, que maravilha, eu vou ficar aqui no meu cantinho, sossegadinho. Nós somos chamados a ser crentes que vão para fora, que estão nas ruas, que estão nas universidades, que estão nos trabalhos, que estão nas empresas, que estão pregando uma mensagem de salvação, apontando para a porta, apontando para o pastor, apontando para o bispo das nossas almas. Não sossegados e quietinhos ali, só no nosso computadorzinho, imperceptíveis a quem cruza conosco. A maior parte do tempo, a ovelha passa no campo, não passa no aprisco, não passa no descanso, passa no campo. Qual é o seu campo? Qual é o campo missionário, chamado, que Deus te chamou para estar plantado? Qual é a estrada que você tem que percorrer? Ah, mas tem muitos perigos, tem pedras, e tem salteadores, e tem cães soltos, e tem raposas, e tem leões. E daí? O pastor não está contigo? Então nada nos falta. Nada nos falta. Sabe, a gente é iludido a achar que os luxos da vida, buscar o suprassumo financeiro, nossa renda passiva, nossas poupanças, isso que vai nos atingir a plena alegria. Agora eu não preciso trabalhar. Agora eu posso viver de renda. Agora eu não preciso fazer mais nada. A verdadeira alegria está em cumprir a vontade de Deus. A verdadeira satisfação, a verdadeira realização, se você já viveu isso, sabe o que eu estou dizendo, está em cumprir a vontade de Deus. Que alegria incomparável que é quando você vai na rua e você fala de Cristo e a pessoa se quebranta ali, você ganha uma alma para Cristo, não tem nada que se compare a isso. Pode ser a promoção, pode ser um bônus, pode ser um carro novo, ganhar um sorteio no mercado, nada disso se compara. E nós vivemos 90% do nosso tempo planejando como é que nós vamos aposentar mais cedo e ficar mais tranquilos e deixar o melhor para os nossos filhos. Quando a realização plena e total da nossa vida se encontra na fazer a vontade de Deus. Mesmo que é passando privação, como Paulo diz, tudo posso daquele que me fortalece. Por quê? Porque ele passou por todos os tipos de adversidades. Ele falou assim, nada disso se compara com a glória de Cristo. Amém? Você pode dar um amém? Olha o verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando o Senhor nos chama para sermos ovelhas dele, Ele nos chama para sermos conduzidos, para Ele nos guiar, para Ele nos trabalhar, para Ele nos apontar o caminho e para nós obedecermos. E que caminho é esse? São veredas de justiça. Veredas são caminhos de justiça. É uma condução por princípios, é uma condução por valores, é uma condução que honra a Deus, teme ao Senhor, que busca honrá-lo em todo o tempo da nossa vida. Você sabia que o Senhor zela pelo seu nome? Sabe, a questão do zelo, da reputação, tem se perdido nas nossas gerações mais novas, né? Antigamente a palavra valia tudo. Você fechava negócios com um aperto de mão, falando assim, eu vou te pagar em 10 vezes. E a pessoa cumpria. E não estava escrito num cartório, não estava registrado em lugar nenhum. A palavra valia. Por que começaram a surgir cartórios e testemunhas e tribunais e tudo mais? Porque passamos a ser enganadores de nós mesmos, enganadores uns dos outros, ultrapassar a nossa palavra, mudar a nossa condução. Passamos a guiar a vida humana de uma forma que conduz ao nosso próprio interesse, de forma egoísta. Mas o Senhor zela pelo seu nome. Isaías 48 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Olha, se nós somos ovelhas do Senhor, nós devemos conduzir a nossa vida, ou permitir que Ele conduza a nossa vida, melhor dizendo, de forma íntegra, de forma reta, de forma que honra ao Senhor, que zela pelo nome dEle. Porque o Senhor, as pessoas não veem quem é Cristo a olho nu. As pessoas não vão ter acesso a uma Bíblia, vão primeiro ter acesso a você, a mim, quando cruzarem numa bomba de gasolina, num supermercado, numa fila, num barbeiro, num banco, enfim, no nosso trabalho.
Essa é a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. É a nossa vida, o nosso testemunho. E qual é a preocupação nossa como cristão? Qual é a nossa preocupação como ovelha de Cristo? É zelar pelo nome do Senhor, pelo nome acima de todo o nome, pelo nome que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder? Ou se nós não nos importamos? Esses dias meu pai falou assim: olha, Miguel, eu estava falando com ele sobre investir, fazer isso, aquilo outro. Ele falou assim: cuidado, conheço gente que acabou de perder $50 mil fazendo investimento com gente que era cristã, que se dizia cristã, que mancha ao nome de Cristo, que desonra ao nome de Cristo que nós damos quando conduzimos negócios de forma ilícita, quando escondemos receitas, como pagamos as coisas ao lado, por fora, como deixamos o testemunho cair por terra, não valer a pena. Será que nós ocultamos as coisas do Senhor? Ou conseguimos fazer isso? Nós não podemos deixar nossas empresas, nossos trabalhos, nossos negócios serem conduzidos, nossas famílias, nossos filhos, nossas finanças, nossos impostos serem conduzidos por coisas tortuosas. E se algo toca no seu coração enquanto eu falo isso, não sou eu que estou querendo trazer constrangimento nenhum. Isso é a consciência de um cristão, do Espírito Santo, tocando no seu coração para aquilo que você deve mudar na sua forma. Porque é isso que eu tenho vivido. Devemos zelar pela forma como Deus é conhecido através de nós. Isso é andar em veredas de justiça. Por quê? Por amor ao seu nome. Porque o Senhor ama o seu próprio nome e zela pelo nome dele. Quarto aspecto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe, isso é uma certeza que quando dificuldades aparecem na nossa vida, quando nós nos deparamos com elas, algumas vezes nós vamos em encontro a elas, outras vezes elas vão de encontro a nós. Nós entendemos que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós entendemos que não há necessidade de temor, mesmo que o gigante se coloque na nossa frente. Olha Davi, olha quem está escrevendo isso para nós, olha o testemunho de vida dele, aquilo que ele passou, quantas vezes ele foi quase morto, foi perseguido e de fato enfrentou um gigante. Para deixar um testemunho para os seus conterrâneos e um testemunho que aponta para Cristo, para nós. Quando nós entendemos que existem vales, existe sombra de morte, existem trevas que vão nos conseguir tapar toda a visão, vão nos impedir de ver o que está adiante, nós entendemos ainda assim que a presença de Jesus lá está. Nós entendemos que Ele está conosco, o Emanuel está conosco, está dentro de nós, habita dentro de nós, e nós somos transformados de glória em glória, agora cada vez maior, foi o que foi dito semana passada. Sabe como é que essa mensagem nasceu no meu coração? Foi na sexta-feira. Não tem nem 48 horas. Quinta-feira de tarde, na hora do almoço, eu me preparava para ir para uma reunião com um construtor que está fazendo a nossa casa. Tem sido um processo árduo, rápido para as construções normais, mas árduo, gente. Só quem já construiu sabe disso. E eu não estou falando isso para me gabar, não. Estou falando porque realmente é um processo que demanda muito estresse. E eu quero ver a recompensa no final de tudo isso. Mas eu me preparava para uma reunião que era para ser um divisor. Ou ia correr mal e as coisas iam desandar, ou ia haver alinhamento e as coisas iam continuar caminhando no trilho em direção à reta final. E meu coração estava aflito, meu coração estava temeroso, eu não sabia o que fazer, eu não sabia quais palavras eu tinha que usar para aplacar qualquer situação, qualquer represália. Eu estava diante ali de um checkmate. Eu coloquei uma canção no carro, deixei um álbum rolando. E essa fonte de águas, essa fonte de refrigério, essa fonte de descanso, eu encontrei ali no caminho para aquele lugar.
E a canção me pegou quando eu dizia assim: nós amamos a liderança do Senhor, Ele sempre sabe para onde ir. E era a minha oração naquele momento. Eu falei: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou resolver isso. E o Senhor dizia, através daquela canção: eu sei o que tem que ser feito. Deixa eu conduzir, deixa eu liderar, deixa eu guiar. Porque o pastor não é aquele que fica acariciando. Entra aqui no meu colinho, filho amado. Existe um momento para isso. Mas o pastor, na maior parte do tempo, ele está com a gente está na estrada. E ele fala: vai por aqui. Por aí não. É condução, é guia, é direção. E aquela presença entrou naquele quarto, naquele carro, melhor dizendo, e me deu a segurança para entrar naquele lugar e ter o desfecho que eu precisava. E aí eu fui, fiz a reunião, graças a Deus nada foi impedido, as coisas vão avançar. E no caminho de volta, me toca o telefone, e o pastor Sandro, não o pastor Jesus, mas o pastor Sandro me liga. Fala assim: Miguel, você pode dar a mensagem no domingo? Porque eu vou pregar aqui em Sevilha. O Tiago ia dar a mensagem no domingo, mas ele teve um contratempo com o carro dele, vai ter que consertar, não vai conseguir chegar a tempo. Você pode dar? Era uma sexta-feira, 6 da noite, 6 já, quase tardezinha. Falei assim: posso, pastor? Aquela mensagem tinha acabado de entrar no meu coração, não tinha nem deixado assim, ganhar um pouco de meditação em cima. Mas eu sabia que Deus tinha algo para falar comigo, talvez através de mim, talvez para a sua vida. Se você se encontra na mesma condição que eu me encontrava na sexta-feira, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber como definir situações na sua vida, como tomar decisões que você tem diante de você, talvez amanhã na segunda-feira mesmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo. E aí ele continua dizendo: o teu bordão, o teu cajado me consolam, ou a tua vara, o teu cajado me consolam. Coloca pra gente aí a imagem do cajado e da vara. Certamente vocês já viram, né? Está ali do lado à minha esquerda a vara, o bordão e o cajado. A vara mais curta, mais grossa, usada para afugentar inimigos, predadores. Não para bater na ovelha, mas para conduzir aquela ovelha em segurança. Usado para, se tiver que bater num animal para não deixar a ovelha sofrer o dano. E o cajado, aquele que tem a curvatura no final, mais longo, que serve para alcançar, talvez uma que está quase se desviando, está saindo do caminho, que vai quase cair, dá uma puxada, dá uma alinhada, dá uma direção nova. Davi está falando, esses dois elementos que eu como pastor usei na minha vida, como profissional, o Senhor usa para com a minha vida. E isso me consola, isso me traz segurança, me traz conforto, me traz correção. Quando há sofrimento, mas Deus está presente, isso não vai ser para o nosso fim, para o nosso dano. Isso vai ser apenas um caminho para a misericórdia que nos vai alcançar. Quando existem vales de sombra de morte sobre a nossa vida, Ele quer mostrar que Ele tem um cajado, que Ele tem uma vara que pode nos trazer consolo, proteção. E eu sei que tem alguém ali a velar pela minha vida. E quando eu estou dormindo, tem alguém de prontidão, com uma vara pronta para rebater qualquer artimanha do inimigo. Eu não sei vocês, mas acho que dá muito consolo saber que alguém cuida de nós. Os filhos acho que podem dizer isso, saber que tem um pai que está trabalhando para você ter comida, alimento, uma roupa nova. É um descanso que meus filhos não têm que se preocupar com o que vai comer no dia seguinte. Eu que tenho que me preocupar com quantas toneladas de banana eu tenho que comprar por semana. E outro dia saí de casa, voltei para casa, e Betânia falou para mim, tem que comprar banana. Eu falei, por quê?
quando eu saí tinham 8. Ela falou assim, pois é, tinham 8. Um menino de 4 anos e outro menino de 2. Agora tem mais um menino para poder entrar na lei da selva. Eu vim numa família de 3 também, eu sou mais velho de 3. Então eu falo para minha esposa, às vezes ela fala assim, tudo você acha que tem que acabar e acabar. Eu falo assim, Betânia, você não tem noção, eu fui criado na selva. Ou você come ou não come. Eu ficava com raiva dos meus irmãos, fazendo esse parênteses aqui, porque eu era obrigado a ter que comer banana verde, se eu quisesse comer banana. Porque chegava de noite, só tinha banana verde. Eu falava assim, não, banana verde eu passo, né? E também já é demais. E os irmãos comiam banana verde. Não deixava madurar. E você fala assim, cara, vocês são loucos, vocês são uns animais mesmo. Vocês não são seres humanos. Era esse ambiente. E quando nós confiamos na proteção do Senhor, no cajado do Senhor, a gente sabe que tem alimento. Tem provisão, tem pasto verdejante. Você não precisa nem disputar com o seu irmão do lado. Ei, essa bênção é minha, eu que peguei. Eu que vou ser o empreendedor da alcance número 1. Olha que Davi continua dizendo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu consigo me imaginar aqui na minha criatividade 2 acampamentos de inimigos assim. E os inimigos olhando para nós com binóculos. Deixa eu ver se eles estão lá preparando o canhão, preparando para dar um ataque pela direita, pela esquerda. E ele focaliza e vê a imagem de você e de mim, sentados na mesa, comendo um banquete. Eu acho que o inimigo fica assim, esse gajo é louco. Nós estamos aqui prestes a um embate, tramando estratégias, quem vai vencer pela esquerda, pela direita, e ele está numa mesa, num banquete. Pois é, a vida pode nos cercar, nós podemos nos sentir rodeados, pressionados, tribulados, mas nunca abatidos. Essa provisão do Senhor, ela se encontra disponível até em tempos de guerra. É isso que Deus está querendo mostrar conosco através desse salmo. Eu não tenho só provisão para o futuro, confia, porque no futuro eu vou ter provisão, vou ter sustento para a sua vida. Não, você pode estar atravessando guerras agora, e a provisão ainda está lá. Você consegue abrir os seus olhos e ver o banquete diante dos seus inimigos. Seus inimigos estão lá no fundo, mas você consegue ver primeiro, tirar os olhos dos inimigos lá no fundo e olhar para aqui, para perto, e ver a mesa posta, a mesa colocada, disponível para você com sustento, com deleites, com uma trégua. Diz a história que na Primeira Guerra Mundial, na época do Natal, eu já não lembro quais inimigos que foram um tal contra o outro, eles fizeram uma trégua e fizeram uma ceia de Natal na Primeira Guerra Mundial. Depois, até uns foram construídos a continuar a atacar ou não, outros tiveram que atacar porque estavam cumprindo ordens. Mas olha que coisa louca, que no tempo de guerra, no tempo de adversidade, de luta, ainda assim a presença de Jesus está nos providenciando cuidado, provisão, sustento, graça para uma jornada que já se iniciou, vai se intensificar e que é real, mesmo em tempos de guerra. Ele diz, unges a minha cabeça com óleo. A unção, o óleo, é a capacitação do alto, é a graça derramada sobre nós. E quando fala derramada, assim, é aquela coisa abundante, não é aquela... É aqueles vidros de azeite que você compra, que não tem filtro, que você fala assim, vou colocar só uma gotinha aqui, tum, quando você vê, caiu meio litro de azeite, e eles fazem isso para você comprar outra garrafa no dia seguinte. É essa medida que vem sobre nós, com o Senhor nos ungindo, nos capacitando com o seu Espírito, de forma abundante, de forma que nós conseguimos falar assim, Senhor, é mais do que eu preciso, é mais do que é suficiente. É por isso que a palavra dele vai dizer que quando abunda o pecado, superabunda a graça de Deus em nossas vidas. É uma graça que nos acompanha, é uma unção que tem um propósito. Veja, mais uma vez, não é para você comer, se deleitar e ficar ali quietinho, agora quero só o banquete. Não, foi ungido, recebeu o alimento, recebeu o descanso, agora vai para a guerra, agora vai para a conquista.
vai preparar o caminho do Senhor, vai anunciar as boas novas, vai avançar dentro da mensagem do reino. Quando vivemos essa realidade nas nossas vidas, a gente prova de generosidade de Deus para conosco. Mas não é aquela generosidade que fala assim, uau, me alcançou, agora fechei a porta, vou mudar de nome, mudar de país, ninguém vai saber onde é que eu estou. Não, é uma generosidade que fala que Deus te dá para você continuar jorrando, partilhando, abençoando vidas, abençoando famílias. Foi isso que eu aprendi na minha casa, na minha família. Eu lembro uma vez, minha mãe me contou, falou assim, ela viajou e ganhou 2 caixas de chocolate, dos melhores chocolates que você pode ver. Quilos de chocolate. Ela ganhou 2. E tinha um casal com ela. E ela falou assim, toma aqui para vocês. Foi uma amiga que deu para ela. E ela falou assim, toma aqui uma caixa para vocês. Quando a gente entende a realidade do reino, a gente entende que o que a gente recebe, seminário de finanças, toca a minha vida, toca a casa de Deus, mas toca a vida das pessoas. Por isso, não dá para ser mesquinho, gente. Quando nós ofertamos, quando nós semeamos no reino, nós temos que semear com generosidade no nosso coração, com alegria no nosso coração, porque um dia alguém semeou para que eu fosse alcançado, para que você tivesse uma cadeira para sentar, tivesse um teto para poder sentar e ouvir a palavra de Deus. E finalmente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deuteronômio 7:9 vai dizer, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Obedecer é ouvir a voz. Ouvir a voz é obedecer. Isso é figura na Escritura. Toda vez que você ouvir, ouça Israel. Deus está falando assim, obedeçam Israel. Atentem Israel. Bondade e misericórdia por 1000 gerações. Consegue contar 1000 gerações? Se uma geração na Bíblia normalmente é 40 anos, você consegue fazer a conta? Esse fim de semana eu passei por Ponte de Lima e estava dizendo lá, 900 anos, uma coisa assim, 900 anos de história da cidade. Aí eu fiquei pensando assim, eu não vou estar aqui para ver a placa da cidade de 1000 anos, Ponte de Lima. Pode ser que meus filhos estejam, improvável que eles estejam, mas alguém vai estar. E aí você consegue transpor esse texto para você, 1000 gerações. São gerações de pessoas que vão ser alcançadas através da nossa vida, da nossa família, por decisões que nós tomamos de seguir a Deus em retidão, veredas de justiça. Nós não vamos ver, assim como Abraão não viu, Jacó não viu, Davi não viu, mas bênçãos que vão alcançar gerações, toda a terra vai ser abençoada. As ovelhas são conduzidas por muitos caminhos, às vezes doces, às vezes áridos, às vezes altos, às vezes pedregosos, às vezes acidentados, mas elas estão sendo conduzidas a um lugar que quando o dia quente termina, elas são reunidas, onde nenhum lobo predador pode vir, onde há descanso na presença do pastor, sob o olhar atento do pastor. Isso é uma figura da eternidade. O Salmo 23 discorre a nossa vida, os altos e baixos, momentos de ápice, momentos de depressão, de vale, mas aponta para a habitação da casa do Senhor, uma presença contínua na sua face, que haveremos de herdar na eternidade. O dia em que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Eu quero só caminhar para o final, apontando algumas características das ovelhas. As ovelhas têm visões periféricas maravilhosas, elas conseguem ver até 320 graus. Conseguem ver até aqui assim, não sei, mais ou menos, da minha mão. Onde a nossa visão vai até o quê? 180 graus. A partir daqui eu já não vejo. Aqui eu consigo ver alguma coisa. Elas têm uma visão ampla.
mas elas têm uma visão fraca, direcional. O alcance dela com nitidez é de 6 a 10 metros para frente. Mais do que isso, ela não sabe o que ela está vendo ali, um poste, o que é uma pessoa. Parece o texto bíblico, né? Quando Jesus curou o cego, e ele falou assim, olha, eu vejo pessoas como árvores. E olha que paralelo, né? A gente vai muito para o lado, a gente olha muito para o lado, para as distrações, e que coisa interessante isso aqui, deve ser a vontade de Deus para a minha vida. Porque você vê 320, você, ovelha espiritual. Que coisa interessante, vou para esse lado aqui. E agora é aqui que está a bênção. E não, agora é aqui que tem a bênção. Mas você pode ir para um lado ou para o outro. A gente continua cego para frente, a gente consegue ver 1 ou 2 passos na frente. Não nos falta direção, nos falta profundidade, nos falta entender se ali é alto, baixo, porque eu não consigo distinguir como ovelha. Por isso que nós somos dependentes do Senhor para obter discernimento para as decisões do dia a dia. As ovelhas são altamente sociáveis. Reconhecem pessoas, reconhecem rostos de outras ovelhas. Segundo o que eu pesquisei, até 50 faces elas conseguem memorizar por um tempo de 2 anos. Conseguem identificar outra ovelha. Se eu vejo uma ovelha e outra ovelha, para mim é tudo igual. E essa capacidade, quando diz respeito ao aspecto espiritual, precisa ser desenvolvida no nosso corpo de Cristo. Você lembra do seu irmão, quando ele está passando por dificuldade, quando ele não vem à reunião? Você consegue guardar o nome dele? Você consegue se conectar com ele, aliançar ele, ver que ele está triste, que o semblante dele está triste? Isso também te faz ficar triste, chorar junto com ele, rir junto com ele? Ou você quer ser uma ovelha independente, que não se socializa, que não se conecta no GC, que não quer assunto, que acaba que a reunião vai embora e não quer papo com ninguém porque não quer expor sua vida, não quer que ninguém te conheça, não quer que ninguém conheça as suas fraquezas, as suas dores, os seus sofrimentos? Este é o rebanho de Cristo, irmãos. Isso é o aprisco do Senhor. É aqui que nós somos tratados, que nós rimos juntos, choramos juntos, somos fortalecidos à imagem do sumo pastor. Jesus, ele é o bom pastor, é o bom modelo. Talvez você tenha se frustrado porque olhou para um líder, olhou para um outro pastor humano que o decepcionou. Não deixe os seus olhos desviar do pastor de Jesus Cristo. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Permaneça vinculado ao corpo de Cristo, ao aprisco do Senhor. É aqui que há perdão, é aqui que há reconciliação, é aqui que os testemunhos nos fortalecem para vencermos as nossas dificuldades da segunda e da terça-feira. Outra questão das ovelhas é que elas não veem cores direito. Elas veem cores, mas no aspecto amarelo e azul. Elas não conseguem ver o vermelho. E uma ovelha que está no pecado, que está entranhada no lamaçal do pecado, não consegue ver o vermelho de Cristo. Não consegue ver o sacrifício de Cristo, que todo dia deve ser lembrado, relembrado em nossas vidas. Mas quando nós ganhamos uma visão espiritual, somos transformados, nós passamos a ser a ovelha superdotada, passamos a ver a cor vermelha, essa cor que brilha em nossos olhos e que nunca nos faz esquecer do que o sacrifício de Jesus, o que o sangue de Jesus representou em nossas vidas e vai sempre ecoar. Uma ovelha tem que andar junto, em manada, em rebanho. Coloca para mim, Eduardo, a foto daquela ovelha. Essa foi a ovelha chamada ovelha Chris, na Austrália. Até hoje é detentora do recorde de maior quantidade de lã. Eu encontrei ali, pesquisando, umas 5, 6 ovelhas que se desgarraram, se perderam por anos, 5, 6 anos, e foram encontradas assim. Passa para outra aí, que ela está um pouquinho mais de frente. Essa ovelha Chris estava desgarrada, foi encontrada. E eles tiraram dela, que é o recorde mundial até hoje, 41,1 quilos de lã. Dá para fazer aí, acho que quase 600 meias, quase 100 sweaters com a lã que tinha nessa ovelha. E você vê que ela está com 41 quilos nas costas. Mal consegue ver, mal consegue se locomover. Quais os perigos disso? Primeiro, ela fica lenta, extremamente lenta. Qualquer predador facilmente abocanha ela
e paralisa ela. Segundo, a saúde dela, a circulação dela, o coração dela passa a ter mais dificuldade de funcionar por conta do peso. Terceiro, ela fica suscetível a ataque de moscas, que podem colocar larvas ali. E ninguém está cuidando, ninguém vai limpar aquilo. Irritação de pele. E engane-se, essa ovelha não está bem alimentada, fortinha, não. Elas estão subnutridas, estão mal alimentadas, estão comendo o que encontram pela via onde passam. E eu creio que Jesus não quer que nós sejamos ovelhas como essa. Nossa lã sim tem proveito, nossa vida, nossa essência, nosso testemunho tem proveito, abençoa, aquece pessoas quando fazem roupas. Agora o inverno vai chegar, vocês vão ver que uma roupa quentinha faz a diferença. Só que isso é excesso de peso. Talvez é querer andar sozinho, talvez é querer andar só no descanso, só no gozo do Senhor e não querer agir, é não querer se submeter, é não querer obedecer, é não querer ser guiada, é não querer ser discipulada, é não querer pertencer, não querer ter um pastor, não querer ter um facilitador, não querer ter um amigo, não querer ter um irmão para discipular, para conduzir, para ajudar a apontar o caminho. Essa é uma ovelha doente, é uma ovelha que pode a qualquer momento sofrer um ataque do seu próprio organismo ou um ataque predador. Eu queria te convidar a ficar de pé. Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é o pastor da ovelha. E Ele se coloca à porta no nosso coração, com o aprisco aberto, falando: vem, passe por aqui. E eu queria orar com vocês em 3 situações hoje, nessa manhã. A primeira, Jesus é o seu pastor? Você é a ovelha de Jesus? O que é que te impede hoje de ver o sangue, o vermelho de Cristo na sua vida? Segundo aspecto, por onde você anda? Quantos quilos de fardos, de pesos, de amarguras, de prisões do passado estão nas suas costas nessa manhã que você tem carregado, que Cristo está dizendo para você que não são seus para você carregar? Será que você tem deixado irmãos se chegarem a você e oferecer ajuda, apoio? E em terceiro aspecto, talvez você se encontre como eu estava sexta-feira de tarde. Eu não vejo direção, eu não vejo além de 6, 7 metros da minha frente. Eu preciso que o Senhor me guie. Eu preciso que Ele aponte um caminho. Eu preciso que Ele traga uma direção. Eu preciso que Ele coloque um pouquinho do sustento dEle na minha frente. Eu preciso encontrar um pouco desse banquete para enfrentar os gigantes que estão logo atrás de mim.